Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vinha passando aqui rapidinho para dar uma palavra de Deus para vocês, tá bom? Aqui em Provérbios 24, no versículo 13, diz assim, 13 e 14, fala assim: Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Gente, o que Deus quer falar conosco nisso aqui? A sabedoria é Deus, né? Sabedoria é Deus em pessoa, né? Então, o que Deus nos ensina aqui? Quanto mais nós buscarmos dele, quanto mais nós nos enchermos de sabedoria. O que é um encher de sabedoria? É você ter a prática da leitura da palavra, tá? Então, eu sei que às vezes é chato, eu sei que às vezes é maçante, eu sei que às vezes a gente pega a Bíblia, a gente não consegue entender o que está escrito ali. Por quê? A Bíblia, ela é para ser lida com o Espírito Santo. Então, por isso da importância de você ter essa rotina de oração na sua vida, tá? Por quê? É como se fosse uma máquina, uma engrenagem. Quando a gente liga uma máquina, a gente não precisa, ela não tem todo um processo para aquela engrenagem misturar, a engrenagem se juntar na outra engrenagem para poder rodar a roldana, para poder a corrente ir, para poder chegar no funcionamento total da máquina. É a mesma coisa com Deus. Quando a gente começa a querer buscá-lo, a gente tem a iniciativa. Vamos começar do início. Quando a gente tem a iniciativa de querer Deus na nossa vida, o que a gente faz? A gente procura pessoas, né, que são direcionadas por Ele para poder a gente aprender, né? Ou você procura na internet livros, situações que venham a falar dele. Então ali você já ligou, ali você já começou a querer fazer a máquina funcionar, entende? Você já deu você virou a chave, você deu a ignição, né? Aí você aprende através das pessoas na internet te falando, através de livros, que a oração liga você diretamente ao Pai. Você não precisa passar por terceiros, você vai direto para o céu. Vamos colocar assim, né? Uma linha direta. Então, através da oração, você começa a querer ter uma vida espiritual com Deus, tá? Aí, a partir desse momento que você começa a orar, tá? Você começa a criar uma conexão. Só que você precisa fazer isso todos os dias. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. A partir do momento que a gente não busca todos os dias, a gente não tem essa disciplina de buscar a Deus todos os dias, a nossa tendência humana é se ocupar com outros afazeres. A gente cair na rotina, tá? Por que isso? Porque a oposição... Gente, toda vez que você procurar a Deus e escutar falar de Deus, sempre vai ter oposição junto, tá? Porque a oposição não quer que você se desenvolva como filho. A oposição não quer que você busque a Deus. A oposição quer que você continue sendo quem você era. Que você continue na sua rotina, que você continue fazendo o que você fazia, tá? Porque a partir do momento que você começa a buscar a Deus, a partir do momento que você começa a querer ter disponibilidade no coração, em querer estar na presença dele, em querer orar, em querer jejuar, em querer ler a palavra, você deixa de fazer o que você fazia antes e você se desprende do que você fazia antes, ou seja, você se desprende das trevas e você passa a querer buscar a luz, entende? E a luz, quando ela entra dissipando tudo, ela entra tirando toda a escuridão de você. Então é todo um processo, entende? Então você pensa, se eu for por esse caminho aqui, se eu buscar a Deus nesse caminho, por mais difícil que seja, eu vou, em algum momento da minha vida, eu não vou ter mais essa dor que eu tô sentindo, essa ferida que tá sangrando, porque Deus promete curar minha ferida, Deus promete tratar o meu trauma, Deus promete me livrar daquilo que está me amarrando para eu poder conseguir seguir em frente, entende? Então é todo um processo. Então a sabedoria é Deus, tá? Então quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você querer a presença de Deus, quanto mais você se dispuser e se disponibilizar a querer na tua vida, mais de sabedoria ele vai encher você.
entende? E automaticamente tudo aquelas trevas, a gente fala trevas, né? Mas tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo, toda aquela maldição lançada sobre a tua vida, isso vai sair. Porque a partir do momento que você busque mais a Deus, a partir do momento que você se desprende em querer buscá-lo, em querer na sua vida, o Espírito Santo, através de Jesus, quando você aceita, ele vem fazer morada dentro de você. O Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. O que é lugar sujo? É um lugar cheio de pecado, é um lugar escuro, é um local onde é os traumas do seu passado. Ele não habita em lugar sujo. Então, o que ele vai fazer? A partir do momento que você, lembrando lá que você girou a chave porque você decidiu em querer buscar Deus, você começou a ter uma vida de oração, automaticamente você está chamando a atenção de Deus, tá? Pra você, fala assim, olha, tô aqui, me olha. Então ele vai começar a olhar pra você e vai começar todo um trabalhar em você. Aí, conforme você for buscando em espírito e em verdade, no seu secreto, lendo a palavra, tal, direitinho, bonitinho, ele vai olhar pra você e você vai se desenvolver com ele. A partir do momento que você aceita Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida, você está chamando mais a atenção de Deus. Entende? Você está olhando para si e fala assim, Senhor, eu decidi te seguir, mas eu preciso de um salvador na minha vida, porque eu preciso limpar tudo que está aqui dentro para poder segui-lo em santidade. Entende? Então, você vai lá, vai aceitar Jesus em algum momento da tua vida. Jesus vai entrar, a porta vai abrir, porque Jesus é a porta. Você vai entrar, ele vai entrar dentro da sua vida, com ele vem o Espírito Santo, tá? E com ele vem o Espírito Santo, você consegue ter maior entendimento da palavra. Não é que você não vai entender a palavra se você ler a Bíblia hoje, tá? Mas você, com o Espírito Santo, ele vai falar diretamente ao seu coração, sem você precisar de uma pessoa que tem um grau, um nível espiritual maior do que o teu, entende? Não é que você não possa ir numa igreja, não é que você não deva procurar um pastor, não é que você não deva procurar um bispo, não. Você deve procurar uma igreja, tá? Você deve procurar um local, uma igreja cristã, protestante, a qual Deus venha falar a palavra dele, tá? Por que eu falo protestante, gente? Não é denominação, tá? Mas é porque para não falar religião, uma igreja evangélica. Pega uma igreja cristã protestante que fale a palavra de Deus, tá? Uma igreja que seja séria, que fale a palavra, tá? Tenha isso como foco, tá? Como meta a ser seguida, porque aquela igreja que fala a palavra de Deus é uma igreja que tem relacionamento com Deus, tá bom? Então é importante sim você procurar algo dessa forma, tá bom? Automaticamente, quando você começar a buscar a Deus, começar a querer ter um relacionamento com Deus e ser praticante da oração todos os dias, passar a fazer o devocional, passar a ler a palavra, o teu corpo, a tua carne, o teu espírito, ele vai querer mais de Deus. E automaticamente você vai vir a aceitar Jesus, automaticamente o Espírito Santo vai vir fazer parte de você, automaticamente você vai ser batizado. É toda uma engrenagem, entende? Por isso que eu usei a máquina como um exemplo para você entender. A partir do momento que você gira a ignição, tem todo um processo dentro da máquina para poder fazer a função daquela máquina. Mesma coisa você, tá bom? Então, o que a gente tem que saber? Você tem que saber, no caso, né? O Espírito Santo é o que te dá um entendimento da palavra. A Bíblia é um livro, tá? É um livro. É um manual de instrução nosso, que a gente lê e a gente segue através dele e a gente tem uma vida melhor, tá bom? Porém, para a gente ter maior entendimento dele, do manual de instrução, vamos colocar assim, a gente precisa do Espírito Santo para poder ele falar conosco através do que ele tem para falar. Porque senão a Bíblia se torna um livro como outro qualquer de história, tá bom? Então é importante sim você buscar Deus, é importante sim você ter uma vida de oração, é importante sim você buscar a presença do Espírito Santo, é importante sim você ir numa igreja, é importante sim você procurar
a vir a se inteirar, a vir a se aprofundar no seu conhecimento com Deus, tá bom, gente? E que a sabedoria dele venha sobre você, tá bom? E essa foi a palavra. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.